Graças a Deus. Segunda parte do estudo, se eu escolher alguma coisa diferente da vontade de Deus, Deus me abandona à minha própria sorte. O que você acha? Nós vemos na primeira parte, terminamos falando sobre o povo, mesmo sabendo das consequências que teriam escolhendo um governante humano para eles, o povo disse: nós queremos um rei igual todas as nações têm um rei. Então, nós não queremos mais o governo de Deus desta forma, nós queremos um governo humano como todas as nações. Vamos ver conforme foi como foi que a escolha do rei pelo povo de Israel. Você vai encontrar em 1 Samuel capítulo 10, a partir do versículo 17, como foi a escolha deste rei pelo povo. Pelo povo. O povo escolheu o rei e olha só como eles escolheram. 1 Samuel 10, do 17 em diante. Convocou Samuel o povo ao Senhor em Mispá e disse aos filhos de Israel: assim diz o Senhor, Deus de Israel: fiz subir a Israel do Egito e livrei-vos das mãos dos egípcios e das mãos de todos os reinos que vos oprimiam. Mas vós rejeitastes hoje a vosso Deus, que vos livrou de todos os vossos males e trabalhos, e lhe dissestes: não, mas constitui-nos um rei sobre nós. Agora, pois, ponde-vos perante o Senhor pelas vossas tribos e pelos vossos grupos de milhares. Tendo Samuel feito chegar todas as tribos, foi indicada por sorte a tribo de Benjamim. Tendo feito chegar a tribo de Benjamim pelas suas famílias, foi indicada a família de Matri, e dela foi indicado Saul, filho de Quis. Mas, quando o procuraram, não podia ser encontrado. Então, tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem viera ali. Respondeu o Senhor: está aí, escondido entre a bagagem. Correram e o tomaram dali, estando ele no meio do povo. Era o mais alto e sobressaía de todo o povo do ombro para cima. Então disse Samuel a todo o povo: vedes a quem o Senhor escolheu? Pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então todo o povo rompeu em gritos, exclamando: viva o rei! Declarou Samuel ao povo o direito do reino, e escreveu num livro e o pôs perante o Senhor. Então despediu Samuel todo o povo, cada um para a sua casa. Assim foi a escolha do governante humano que o povo de Israel queria. Samuel reuniu todas as tribos de Israel e lançaram sorte para ver qual das tribos é que teria um descendente daquela tribo para ser o rei. Quando nós vemos sorte, Israel costumava ler assim: usava-se o Urim e o Tumim, uma forma de saber a vontade de Deus para aquela situação. Então, caiu a sorte sobre a tribo de Benjamim. Quando então chamaram a tribo de Benjamim, ou foram verificar as famílias que pertenciam à tribo de Benjamim, nós vamos ver aqui, conforme diz a palavra de Deus, que caiu sobre a família de Matri. E da família de Matri estava lá um dos filhos, que é Saul.
E quem era Saul? Né? A Bíblia diz assim que ele era um homem que sobressaía a todos os homens. Aparentemente, na aparência, ele era bonito, ele era um homem formoso, diferente dos demais homens, né? Um homem alto, possivelmente forte. E nós vemos aí que o povo realmente gostou da aparência de Saul como um governante para eles. Porém, aonde encontraram Saul quando procuraram-no? Saul não estava ali no meio do povo. Ele estava escondido entre as bagagens. Procuraram-no e não encontravam. Aí perguntaram para Deus, mas é ele mesmo? Onde está esse homem? O próprio Deus diz, está entre as bagagens. Ou seja, possivelmente Saul fosse um homem com medo, fosse um homem que tivesse um certo receio da responsabilidade de ser um governante, de ser um rei sobre Israel. Possivelmente Saul fosse um homem temeroso da sua responsabilidade ou temeroso pela própria função, ou talvez não soubesse exatamente como deveria proceder um rei, uma vez que era a primeira vez que haveria um rei humano sobre Israel. Amém? Interessante a forma que o povo escolheu Saul. Porém, será que Deus abandona a gente quando a gente escolhe uma coisa que ele sabe que não vai dar certo? O que você acha? Eu acredito e creio firmemente que Deus, ele respeita a nossa vontade. Porque Deus criou o homem com livre arbítrio. Deus não faz o ser humano como um robozinho, à mercê da vontade dele. Deus criou o homem com desejos, com planos, com inteligência e com vontade própria. E Deus respeita a vontade do ser humano. Senão, ele não seria Deus. Ele nos criou assim. Se ele alterasse a maneira dos homens ser ou de agir, Deus não seria Deus, porque ele controlaria da forma como ele quer. Não, Deus quer o ser humano agindo pela própria vontade do ser humano. Porém, Deus quer ser consultado sobre aquela forma que o homem está dirigindo, ou está governando, ou está tomando de decisão. Deus quer que o ser humano consulte a Deus para saber do conselho de Deus. A palavra de Deus diz assim, que os homens têm direito de ter um monte de conselhos. Os homens têm direito de buscar muitos conselhos. Porém, o conselho que prevalece é o conselho de Deus. Deus não nos abandona, mesmo que tomemos uma atitude que ele não goste, mesmo que nós tomemos uma posição que ele não goste. Ele vai, pelo seu amor para com a criação, pelo seu amor para com a raça humana, respeitando o direito do homem, Deus vai fazer tudo para que o homem não sofra consequências mais desastrosas. Deus não nos abandona na nossa própria sorte. E vou mostrar isso para você na Bíblia, como foi a escolha de Saul, não pelo povo de Israel, mas a escolha de Saul pela vontade de Deus. Porque Deus
vendo que o homem não queria mais o governo dele, Deus, pelo amor ao homem, Deus instrui Samuel a escolher o rei Saul. Vamos lá na palavra de Deus. E agora eu vou ler bastante coisa do texto da palavra do Senhor. Lá no capítulo 9 de 1 Samuel. Só vou ler a Bíblia e você vai entender agora. Havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afias, benjamita, homem de bens. Tinha ele um filho cujo nome era Saul, moço de tão belo, e que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Disse, desde os ombros para cima, sobressaía a todo o povo. Extraviaram-se as jumentas de Quis, pai de Saul. Disse Quis a Saul, seu filho: toma agora contigo um dos moços, dispõe-te e vai procurar as jumentas. Então, atravessando a região montanhosa de Efraim e a terra de Salissa, não as acharam. Depois passaram à terra de Saalim, porém elas não estavam ali. Passaram ainda à terra de Benjamim, todavia não as acharam. Vindo eles então à terra de Zuf, Saul disse para o seu moço, com quem ele ia: vem, voltemos. Não suceda que meu pai deixe de preocupar-se com as jumentas e se aflija por causa de nós. Porém ele disse: nesta cidade há um homem de Deus, e é muito estimado, tudo quanto ele diz sucede. Vamos-nos agora lá mostrar-nos porventura o caminho que devemos seguir. Então, parando um pouquinho aqui, nós vemos aqui, antes do povo escolher Saul, Deus escolhendo Saul. As ovelhas, o gado do pai de Saul se perdera, ele procurara, não achara, passaram-se algum tempo, ele ficou preocupado do pai ficar preocupado com eles. Então, agora passaram por diversas terras, não encontraram o gado, e agora ele diz assim: olha, aqui tem um homem que tudo quanto ele diz sucede, vamos consultar ele para ver que caminho a gente vai tomar para que a gente possa resolver o problema. Versículo 7. Então Saul disse ao seu moço: eis, porém, se lá formos, que levaremos então aquele homem? Porque o pão dos nossos alforjes se acabou, e presente não temos para levar ao homem de Deus. Que temos? O moço tornou a responder a Saul e disse: eis que tenho ainda em mãos 1/4 de siclo de prata, o qual darei ao homem de Deus para que nos mostre o caminho. Antigamente em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia: vinde, vamos ter com o vidente, porque ao profeta de hoje, antigamente se chamava vidente. Então disse Saul ao moço: dizes bem, anda, pois vamos. E foram-se à cidade onde estava o homem de Deus. Esse homem de Deus era Samuel. Subindo eles pela encosta da cidade, encontraram umas moças que saíram a tirar água e lhes perguntaram: está aqui o vidente, Samuel? Elas responderam: está. Eis aí o tendes diante de ti. Apressa-te, pois, porque hoje veio à cidade, enquanto o povo oferece hoje sacrifício no alto. Entrando vós na cidade, logo o achareis, antes que suba ao alto para comer, porque o povo não comerá enquanto ele não chegar. Porque ele tem de abençoar o sacrifício, e só depois comem os convidados. Subi, pois, agora,
que hoje o achareis. Subiram, pois, à cidade. Ao entrarem, eis que Samuel lhe saiu ao encontro para subir ao alto. Ora, o Senhor, um dia antes de Saul chegar, revelara a Samuel, dizendo: amanhã, às estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por príncipe sobre o meu povo de Israel, e ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus, porque atentei para o meu povo, pois o seu clamor chegou a mim. Quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse: eis o homem de quem eu já te falara, este dominará sobre o meu povo. Veja, Deus conhece o futuro, o presente e o passado que já aconteceu. Nós conhecemos o passado, mas Deus conhece o passado, o presente e o futuro. E Deus agora está olhando para o seu povo para ajudá-lo na forma que eles decidiram para ter uma administração para si. Versículo 18. Saul se chegou a Samuel no meio da porta e disse: mostra-me, peço-te, onde é aqui a casa do vidente. Samuel respondeu a Saul e disse: eu sou o vidente. Sobe adiante de mim ao alto hoje, comereis comigo, pela manhã te despedirei, e tudo quanto está no teu coração tu declararei. Quanto às jumentas que há 3 dias se perderam, não se preocupe o teu coração com elas, porque já se encontraram. E para quem está reservado tudo o que é precioso em Israel, não é para ti e para toda a casa de teu pai? Então respondeu Saul e disse: porventura não sou benjamita, da menor das tribos de Israel? E a minha família menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que, pois, me falas com tais palavras? Samuel, tomando a Saul e ao seu moço, levou-os à sala de jantar e lhes deu o lugar de honra entre os convidados, que eram cerca de 30 pessoas. Então disse Samuel ao cozinheiro: traze a porção que te dei, de que te disse, põe-na à parte contigo. Tomou, pois, o cozinheiro a coxa com o que havia nela e o pôs diante de Saul. Disse Samuel: eis que isto é o que foi reservado, toma-o, come, pois se guardou para ti, para esta ocasião, ao dizer eu, convidei o povo. Assim comeu Saul com Samuel naquele dia. Tendo descido do alto para a cidade, falou Samuel com Saul sobre o eirado. Levantaram-se de madrugada e quase ao subir da alva, chamou Samuel a Saul no eirado, dizendo: levanta-te, eu irei contigo para te encaminhar. Levantou-se Saul e saíram ambos, ele e Samuel. Desciam eles para a extremidade da cidade, quando Samuel disse a Saul: dize ao moço que passe adiante de nós, e tu, tendo ele passado, espera que te farei saber a palavra de Deus. Tomou Samuel um vaso de azeite e lhe o derramou sobre a cabeça, e o beijou e disse: não te ungiu porventura o Senhor por príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel? Quando te apartares hoje de mim, acharás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no território de Benjamim, em Beusá, os quais te dirão: acharam-se as jumentas que foste procurar, e eis que teu pai já não pensa no caso delas, e se aflige por causa de vós, dizendo:
que farei eu por meu filho quando ali passares adiante e chegares ao carvalho de Tabor? Ali te encontrarão 3 homens que vão subindo a Deus a Betel, um levando 3 cabritos, outro 3 bolos e pão, e o outro um odre de vinho. Eles te saudarão e te darão 2 pães que receberás da tua mão. Então seguirás a Gibeá, Eloim, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que, entrando na cidade, encontrará um grupo de profetas que descem do alto, precedido de saltérios e tambores e flautas e harpas, e eles estarão profetizando. O Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. Quando esses sinais te sucederem, faze o que a ocasião te pedir, porque Deus é contigo. Tu, porém, descerás diante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar holocaustos e para apresentar ofertas pacíficas. 7 dias esperarás até que eu venha ter contigo e te declare o que há de fazer. Olha como Deus é maravilhoso. Olha como Deus é tremendo. Mesmo que a raça de Israel, o povo de Israel, tinha escolhido algo que Deus não gostara, em mudança de governo, mesmo que o povo queria um governo diferente daquele que estava estabelecido por Deus, Deus não abandonou o seu povo, porque o seu povo é precioso, porque Deus ama o seu povo. Deus escolhe a pessoa certa para aquele momento, mesmo que o povo venha escolher depois. Deus já tinha escolhido Saul. Saul, como nós vimos a história, ele foi em busca de gado do seu pai que estava perdido. E ele então chega a Samuel, que era o profeta, que era o juiz. E Samuel então é avisado por Deus: vai vir aí um homem que eu vou escolher sobre o meu povo. Você vai ungir ele. E nós vemos que interessante é que quando Deus escolhia alguém para governar sobre Israel, o Espírito do Senhor vinha sobre aquele que era escolhido. Saul não era um profeta, mas quando ele é chamado por Deus, quando Samuel conversa com ele, quando Samuel unge ele como o príncipe de Israel, a Bíblia diz que Saul é tomado pelo Espírito de Deus, e Saul profetiza com o povo profeta de Deus. No meio dos profetas de Deus, Saul é tomado pelo Espírito de Deus, e a partir daí Deus está com Saul para ajudar Saul a governar o povo que ele ama. Então, irmãos, mesmo que você escolha coisas que não agradam a Deus, Deus não vai te abandonar, porque Deus ama você. Deus conhece o futuro e Ele vai fazer sempre o melhor para que você não quebre a sua cara. Às vezes nós dizemos assim: escolha Deus para você não ir para o inferno. E se nós não escolhermos Deus, realmente iremos para o inferno. Se nós não escolhermos Jesus como nosso Salvador, realmente nós iremos para o inferno. Porém, lá no inferno, Deus é tão justo que você não sofrerá as consequências como todos que vão para o inferno, porque haverá um juízo de Deus ali naquele inferno. Da mesma maneira que Deus julga o seu povo que serve a Ele, dando ao povo que serve a Ele dons, dando ao povo que serve a Ele
presentes, né? A Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz que nós receberemos galardões de Deus. Então, à medida que nós escolhermos trabalhar para Deus, mais ou menos, Deus nos dá galardões. Mas o céu é para todos aqueles que são salvos. Da mesma maneira, quando aqueles que não escolhem servir a Jesus, andar com Jesus, fazer de Jesus o seu Salvador, Deus tem um destino para eles, que é o inferno. Porém, Deus é o justo juiz. O sofrimento de cada um lá no inferno não será igual a todos, né? O inferno é para os perdidos, assim como o paraíso é para os salvos. Porém, no meio dos salvos, há uma diferenciação que Deus faz com galardões de um para o outro. No inferno também haverá sofrimento, mas Deus não julga igual aquele que foi para o inferno, aqueles que vão para o inferno. Deus não vai julgá-los igualmente. Não é possível que uma pessoa que mata, que rouba, que faz tudo que é horrível, vá para o inferno. Ele vai ser julgado com as mesmas penalidades, com os mesmos sofrimentos, igual aquele que não fez nada de ruim, só não aceitou ao Senhor Jesus, só não andou com o Senhor Deus, mas foi uma boa pessoa, uma pessoa trabalhadora, honesta, né? Dele, não é possível que ele tenha um julgamento de tanta dor como aquele ruim pecador, tá bom? Então, ficamos assim, terminando este estudo para a escola bíblica de hoje. Deus não nos abandona, mesmo que as nossas decisões sejam diferentes da dele. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu te agradeço, Senhor, por este tempo que nós estudamos a tua palavra. Guia-nos, Senhor, agora pela verdade. A tua palavra é a verdade. Eu abençoo cada um dos ouvintes em nome de Jesus. Amém.